Oi, meus amores! A nossa aula de hoje é essa linda base. Olha que amor! Então, na aula de hoje, a gente vai estar fazendo a nossa base até esse detalhe aqui. É uma base maravilhosa, gente, para tapete oval. Olha que lindo que ficou esses detalhes. Antes de começar a nossa aula, quero convidar você que não é inscrito para se inscrever aí no canal. Assim que você se inscrever, você adicionando o sininho, você recebe todas as notificações do canal, certo? Também não esquecendo de deixar o seu joinha, o seu like, que é o seu like, seu comentário, compartilhar. Tudo isso é muito importante para o desenvolvimento do nosso trabalho. Trabalho esse que é feito com muito amor e carinho e dedicação, certo? Também vai ficar na descrição do vídeo, lista de materiais, né? E o tamanho que fica a base, né? De uma ponta na outra, com esse detalhe de um lado e do outro, certo? Então, na aula de hoje, a gente vai estar confeccionando a base central dessa peça, ok? Então, vamos agora para a nossa aula. Eu vou iniciar com um cordão de 55 correntinhas, certo? Trabalhei 55 correntinhas, eu vou pular uma, duas, três, vou laçar a quarta e vou trabalhar aqui 9 pontos altos, certo? Então, 2, contando com as 3 correntinhas, nós temos 3 pontos altos. Contando com as 3 correntinhas, nós vamos ter um total de 10 pontinhos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então, contando com essas 3 correntinhas que nós pulamos e laçamos a quarta, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, certo? Agora, eu vou trabalhar um ponto alto em cada correntinha de base, olha. Vou fazer essa sequência de repetições de cada correntinha, eu vou acrescentar um ponto alto, nós vamos trabalhar somente pontos altos até a última correntinha de base, ok? Chegamos aqui nessa última correntinha, sobre ela nós vamos trabalhar, olha, nesse mesmo espacinho de base, a gente vai acrescentar 10 pontos altos, do mesmo jeito que a gente fez do outro lado. Então, aqui nós trabalhamos 10 pontinhos e desse outro lado também 10 pontos. Trabalhamos, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Feito isso, eu venho aqui, olha, e vou trabalhar ponto sobre ponto. Somente pontos altos para alcançar o nosso primeiro pontinho inicial, ok? Trabalhamos somente pontos altos, ponto sobre ponto. Chegamos aqui agora, nós contamos uma, duas, laça a terceira correntinha, que é o primeiro ponto do meio círculo, ajusto o meu pontinho, trabalho 3 correntinhas, volto no mesmo pontinho, trabalho mais um. Então, nós vamos trabalhar 2 pontos altos em cada ponto de base do meio círculo. Olha, um, volto no mesmo, 2, vou no próximo, 1, e ainda no mesmo, 2. E assim, nós vamos fazer o nosso meio círculo, 2 pontos em cada pontinho de base. Trabalhamos, olha, de 2 em 2, 2 em cada pontinho de base. Feito isso, agora eu vou trabalhar ponto sobre ponto. Vou trabalhar essa sequência de repetições de ponto sobre ponto, pra gente chegar no nosso outro meio círculo, ok? Então, toda reta, ponto sobre ponto. Trabalhamos ponto sobre ponto, chegamos aqui no nosso meio círculo, nós vamos trabalhar 2 pontos altos, olha, um, volto no mesmo, 2, vou no próximo, 1, volto no mesmo, 2. Então, do mesmo jeito que eu trabalhei esse meio círculo, eu vou trabalhar esse, 2 pontos em cada ponto de base. E do mesmo jeito que eu trabalhei essa reta desse lado, eu vou trabalhar do outro. Eu vou fazer o meu contorno e já volto com ele pronto, ok? Trabalhamos todo o contorno. Então, aqui no meio círculo, nós temos 20 pontos,
desse outro lado 20 pontos, e na reta de cada lado nós temos 50 pontos, certo? Chegamos aqui agora no nosso primeiro ponto inicial, eu vou emendar com um ponto baixíssimo, vou ajustar o ponto, trabalhar uma correntinha, voltar no mesmo pontinho e vou fazer um ponto baixo. E vou trabalhar, olha, em cada ponto de base, eu vou acrescentar um ponto baixo, fazendo todo o contorno. Então, essa carreira não tem aumentos, é somente pontos baixos, fazendo todo o contorno para encontrar o primeiro ponto. Trabalhamos todo o contorno somente pontos baixos, feito isso, eu vou vir aqui no meu primeiro pontinho inicial, vou emendar com um ponto baixíssimo, ajustar, fazer uma correntinha e vamos cortar um pontinho. Essa pontinha você pode esconder na segunda argola do ponto, porque agora a gente vai vir trabalhando com o nosso barroco natural, certo? Aqui eu trabalhei com o barroco Max Color, número 6, viu, gente? Na cor 7727. E agora aqui eu vou vir com o barroco natural, número 6. Eu vou prender a minha linha, olha, no primeiro pontinho da reta, olha. Tá vendo? Que é o nosso primeiro ponto da nossa reta. Vou prender a minha linha, vou subir com 3 correntinhas, que faz a vez de um ponto alto. E vou trabalhar por toda a reta, somente ponto sobre ponto, olha. Em cada ponto alto de base, eu vou acrescentar um ponto alto pra gente chegar no nosso último pontinho da reta, ok? Trabalhamos, olha, por toda a reta, ponto sobre ponto. Chegamos aqui no nosso meio círculo, no primeiro ponto, eu vou trabalhar um ponto alto. Aqui, nós já estamos trabalhando o nosso meio círculo, certo? Vou no segundo pontinho e trabalho 2 pontos altos, no mesmo ponto de base. Vou no próximo, um ponto alto. No próximo, 2 pontos altos. Um, 2. No próximo, 1. E no próximo, 2 pontos altos. Então, aqui no nosso meio círculo, nós começamos com um ponto alto, depois 2, depois 1, depois 2, depois 1, 2. Então, nós vamos intercalar, fazendo todo o contorno. Um ponto alto, um aumento, um ponto alto, um aumento, um ponto alto, um aumento. O aumento são 2 pontos no mesmo ponto de base, ok? Fazendo todo o meio círculo. Então, olha aqui, desse lado, nós começamos com um ponto alto e seguimos. Um ponto alto, um aumento, um ponto alto, um aumento. E aqui, nós finalizamos o nosso meio círculo com 2. Então, começa com um ponto e finaliza com um aumento. Feito isso, você vai trabalhar ponto sobre ponto novamente, por toda a sua reta, certo? Agora, gente, do mesmo jeito que eu trabalhei a minha reta desse lado, vou trabalhar do outro. E do mesmo jeito que eu trabalhei o meu meio círculo desse lado, vou trabalhar do outro. Então, eu vou concluir a minha carreirinha e já volto com ela conclusa. Aqui desse lado é a mesma coisa, começamos com um ponto alto e continuamos. Um ponto alto, um aumento, um ponto alto, um aumento. E finalizamos aqui desse outro lado com um aumento, certo? A gente vem aqui no nosso primeiro ponto inicial, vamos emendar com um ponto baixíssimo, trabalhar uma correntinha e vamos cortar nossa pontinha. Agora, a gente volta novamente com esse tom de bege, ok? Agora, eu vou vir aqui, olha, no primeiro pontinho da nossa reta, eu vou trabalhar, olha, um ponto baixo. Vou trabalhar 4 pontinhos seguidos, olha, 1, 2, 3 e 4, certo? No quinto pontinho, olha, eu vou dar 2 laçadinhas na agulha, vou vir aqui, olha, no pezinho do quinto ponto, olha, passa a minha agulha aqui de um lado pro outro, olha, tá vendo? De um lado pro outro, laça a linha, tiro 2 argolinhas e 2. Pulo o pontinho que está atrás. E novamente, 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4. No quinto pontinho, olha, 1, 2 laçadinhas, olha, vem aqui no pezinho dele. De um lado pro outro, olha, tá vendo? Laço,
tiro duas e tiro duas. Pulo o pontinho que está atrás e novamente, 4 pontos baixos, 2, 3, 4. Duas laçadinhas, vem aqui, olha, no quinto pontinho. Laço lá no bege, olha. Tiro duas, uma, duas, tiro duas laçadinhas e duas laçadinhas. Pulo o pontinho que está atrás e continuo. Então, eu vou trabalhar, olha, 4 pontos baixos, um ponto relevo, 4 pontos baixos, um ponto relevo, 4 pontos baixos, um ponto relevo, ok? Por toda a minha reta. Então, olha aqui, tá vendo? Olha, 4, um relevo, 4, um relevo, 4, um relevo. Chegamos aqui, ó, você vê que deu o relevo no último pontinho. Agora, no meio círculo, nós vamos trabalhar do mesmo jeito, olha, 1, 2, 3 e 4. Olha aqui, tá vendo? Só que aí, o quinto deu aqui no pontinho onde tá o relevo. Você vai fazer do mesmo jeito, certo? Passa no pontinho onde ele tá preso. Olha, tira duas e tira duas. Aí, você pula um e laça o outro. Só pula um, mesmo estando dois pontinhos no mesmo ponto de base, você só pula um. 2, 3, 4. Olha, duas laçadinhas aqui já deu, olha, em um pontinho só, certo? Olha, passou, tira duas e tira duas. Tirou duas, aí você pula um e novamente, 4 pontinhos, 1, 2, 3, 4, certo? Olha, deu em um pontinho que tá 2, aí mesmo assim, você passa de um lado pro outro. Tira duas laçadinhas e concluiu. E assim, você vai continuar fazendo todo o meio círculo, ok? De 4 em 4, um ponto relevo, 4 pontos baixos, um ponto relevo, 4 pontos baixos, um ponto relevo, fazendo todo o contorno. Olha aqui, você vê que o seu ponto relevo, olha, finaliza, tá vendo? Quando a gente finalizou a parte bege, terminamos com 2 pontos de aumento, né? Olha aqui. Então, você vem nele e trabalha, olha, você vê que você já começa os 4 pontos de ponto sobre ponto, olha, na reta, novamente, olha, ponto sobre ponto, 4 pontinhos, ok? Aí, no próximo, você trabalha o relevo. Então, do mesmo jeito que você fez esse lado, você vai fazer desse outro. E do mesmo jeito que você fez o seu meio círculo, vai fazer do outro. Eu vou concluir a minha carreirinha e já volto com ela conclusa. Olha como vai ficando bonitinho, gente. Olha, feito isso, eu venho aqui, cheguei no meu primeiro ponto inicial, que é o ponto da nossa reta, trabalho, emendo com um ponto baixíssimo, vou trabalhar 3 correntinhas, porque faz a vez de um ponto alto, e vou continuar a trabalhar, olha, ponto sobre ponto. Em cada ponto alto de base, eu vou sobrepor um ponto alto. Vou trabalhar essa sequência de repetições para alcançar o nosso último pontinho da reta, ok? Trabalhamos o nosso último ponto alto da reta, olha. Agora, nós vamos iniciar o meio círculo. Eu venho aqui e vou trabalhar um ponto alto, esse é o primeiro ponto do meio círculo. No segundo, eu vou trabalhar 2 pontos, 1, 2. A partir desse aumento, nós vamos trabalhar 2 pontos, um em cada ponto de base. 1, vou no próximo mais 1, 2. E no próximo, vamos trabalhar 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Então, nesse meio círculo, nós vamos trabalhar 2 pontos altos, um aumento. 2 pontos altos, olha, 1, 2, e no próximo, um aumento. Então, aqui nesse meio círculo, nós iniciamos com um ponto alto, depois um aumento. A partir desse primeiro aumento, nós vamos trabalhar 1, 2, um aumento, 1, 2, um aumento, fazendo todo o meio círculo. Então, aqui, ó, no nosso meio círculo, nós começamos com um ponto alto, depois um aumento, depois 2, um aumento, 2, um aumento, 2, um aumento, olha, tá vendo? 2, um aumento, e finalizamos com 1.
Aqui na nossa reta, a gente continua trabalhando ponto sobre ponto. Então, do mesmo jeito que eu trabalhei a reta desse lado, vou trabalhar do outro. E do mesmo jeito que eu trabalhei o meu meio círculo desse lado, eu vou repetir do outro. E assim eu vou fazer todo o contorno para concluir a minha carreirinha, certo? Então, aqui eu comecei com um ponto alto e no segundo foi um aumento. Aí depois, a partir desse primeiro aumento, continuei dois um aumento. E finalizamos com um, do mesmo jeito que começamos do lado, terminamos do outro. Então, você vai fazer ponto sobre ponto aqui nessa reta, e do outro lado, você vai repetir a mesma sequência de repetições desse lado. Olha aqui, aqui também finalizamos, olha, com um ponto. Começamos com um desse lado e finalizamos com um desse. Feito isso aqui, olha, eu venho no meu primeiro ponto inicial, emendo com um ponto baixíssimo, ajusto bem, subo com 3 correntinhas e vou trabalhar ponto sobre ponto. Todas as carreirinhas na reta, nós vamos trabalhar sempre ponto sobre ponto, certo? Então, ponto sobre ponto para alcançar o último pontinho de base. Trabalhamos ponto sobre ponto. Chegamos aqui no nosso meio círculo, olha. Aqui é o primeiro ponto do meu meio círculo. Você pode até estar usando um marcadorzinho para você não perder o rumo da onde começa o meio círculo, certo? Então, nós vamos trabalhar um, 2. Aqui nós estamos já dentro do meio círculo, certo? Então, 1, 2, e no próximo, um aumento. A partir desse aumento, nós vamos trabalhar 3 pontos altos. 1, 2, 3, e no próximo, um aumento. 1, 2, 3, e no próximo, nós vamos trabalhar um aumento. Então, nós começamos o nosso meio círculo com 2 pontos altos, olha, 1, 2, um aumento. A partir desse primeiro aumento, vai ser 1, 2, 3, um aumento, 1, 2, 3, um aumento, fazendo todo o contorno do meio círculo. Então, aqui nós começamos com 2 pontos altos, um aumento, depois continua 3, um aumento, 3, um aumento, 3, um aumento, olha, e finalizamos com um aumento e um ponto. Certo? Então, começamos o meio círculo com 2 e finalizamos com 1 ponto sobre ponto. Agora, do mesmo jeito que você trabalhou esse lado, você vai trabalhar do outro, certo? E do mesmo jeito que você trabalhou o meio círculo aqui, você vai trabalhar do outro lado. Lembrando que você começa o meio círculo com 2 pontos, ponto sobre ponto e um aumento. Depois fica 3, um aumento, 3, um aumento, e vai, olha. 3, 1, 2, 3, um aumento e finaliza com 1. Começa com 2 e finaliza com 1 depois do aumento. Aí, você vai fazer a mesma coisa desse lado e do outro lado do mesmo jeito. Eu vou concluir a minha carreirinha e já volto com ela conclusa. Trabalhamos, olha, com a mesma sequência de um lado, você faz do outro, certo? Chegamos aqui agora, você vê que a gente começa com 2 e finaliza com um pontinho, né? Porque, olha, o aumento e 1. Feito isso, você vem aqui, emenda com um ponto baixíssimo, ajusta, sobe com 3 correntinhas. Agora, nós vamos trabalhar ponto sobre ponto por toda a nossa reta, para alcançar o último pontinho da reta, ok? Trabalhamos por toda a nossa reta, ponto sobre ponto. Chegamos aqui no nosso meio círculo, nós vamos trabalhar um ponto alto, vamos no próximo, um ponto alto. Então, começamos com 2 pontinhos, ponto sobre ponto, olha, 1, 2. Agora, no próximo, a gente vem e trabalha 2 pontos altos no mesmo ponto de base, certo? Feito isso, agora nós vamos trabalhar 4 pontinhos, 1, 2, 3, 4, certo? E no próximo, nós vamos trabalhar um aumento. E novamente, 4 pontos altos, sendo um em cada ponto de base. Olha, 2, 3, 4, e no próximo, 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Então, aqui nós começamos com 2 pontinhos, um aumento. A partir do primeiro aumento, vai trabalhar 1, 2, 3, 4, um aumento. 1, 2, 3, 4, um aumento, fazendo todo o contorno do meio círculo. Começamos com 2 pontos sobre ponto,
um aumento, depois 4, um aumento, 4, um aumento, 4, um aumento, olha, 1, 2, 3, 4, um aumento, e finalizamos a nossa reta com 2 pontinhos, olha, 1, 2, e o próximo ponto já é da reta, certo? Então, nós começamos com 2 e finalizamos com 2. Do mesmo jeito que você fez esse lado, você vai fazer do outro. E do mesmo jeito que você trabalhou essa reta, você vai trabalhar com a outra. Eu vou concluir a minha carreirinha e já volto com ela conclusa. Olha, aí desse lado também a gente faz, olha, o aumento e finaliza com 2. Vem aqui, emenda com um ponto baixíssimo, ajusta, faz uma correntinha e vamos cortar uma pontinha. Porque agora a gente vai voltar novamente com o nosso barroco natural, ok? Eu venho aqui no nosso primeiro pontinho da nossa reta, olha, no primeiro pontinho, laço, e trabalho um ponto baixo. Vou trabalhar, olha, por todo o contorno, ponto sobre ponto, somente pontos baixos. Então, agora a gente vai trabalhar fazendo essa carreirinha sem aumentos, de ponto sobre ponto, trabalhando todo o nosso contorno. Trabalhamos, olha, todo o nosso contorno. Chegamos aqui no nosso primeiro pontinho inicial. Eu vou vir, laçar o primeiro ponto, fechar com um ponto baixíssimo e ajustar. Vou trabalhar uma correntinha, voltar no mesmo ponto de base, vou sobrepor um ponto baixo. Trabalhei meu ponto baixo aqui, agora eu vou trabalhar 10 correntinhas. Uma, duas, não, 3 correntinhas, certo? Uma, duas, 3. Voltar no mesmo espacinho de base e vou sobrepor um ponto baixo, certo? Vou trabalhar agora uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, 9 e 10. Trabalhei 10 correntinhas, vou pular 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. 3 correntinhas, ainda no mesmo espacinho, um ponto baixo. Novamente, vou trabalhar 10 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, 9 e 10. Pulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E no 10º, eu laço, faço um ponto baixo, 3 correntinhas e um ponto baixo. E assim nós vamos trabalhar todo o nosso contorno. Um ponto baixo, 3 correntinhas, no mesmo espacinho, um ponto baixo. 10 correntinhas, pulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No 10º, um ponto baixo, 3 correntinhas, um ponto baixo. 10 correntinhas, pulo 9. No 10º, um ponto baixo, 3 correntinhas, um ponto baixo. E assim a gente vai fazer todo o nosso contorno. Lembrando, gente, que essa última carreira aqui, olha, ela ficou, certo? Com 220 pontos. Então, aqui deu um total de 22 motivinhos desse que a gente vai continuar. Então, deu 22. O total da última carreira de pontos foi de 220. Chegamos aqui agora, a gente vem no nosso primeiro ponto inicial, que é o ponto baixo, olha, e emenda com um ponto baixíssimo, certo? Ajusta, faz uma correntinha. Vamos cortar a pontinha, e essa pontinha que a gente esconde no avesso entre os pontos, certo? Porque agora a gente vai vir usando o nosso barroco Max Color na cor 7727, ok? Desculpa, 7727 é o bege. Esse que a gente vai usar agora é a cor 4131, ok? Agora, eu vou iniciar o meu trabalho nessa primeira argolinha da reta, certo? Eu venho sobre ela, olha, e trabalho um ponto baixo. No que eu trabalho um ponto baixo, agora eu vou trabalhar, gente, 10 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, 8, 9 e 10, certo? Pulo a primeira, laço a segunda com um ponto baixíssimo. Vou na próxima, um ponto baixo. E na próxima, um meio ponto. Vou trabalhar 4 pontos altos agora, um em cada pontinho. Um,
2, 3, 4, certo? Vou no próximo e trabalho um meio ponto e um ponto baixo, certo? Então, aqui nós temos uma pétala. Volto na mesma argolinha de base e trabalho um ponto baixo. Trabalhei meu ponto baixo aqui, novamente, eu vou trabalhar 10 correntinhas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Pulo a primeira, laço a segunda com um ponto baixíssimo, a próxima um ponto baixo, a próxima um meio ponto e 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4. E no próximo, um meio ponto e um ponto baixo. Volto no mesmo espacinho de base, olha, e acrescento um ponto baixo. No que eu trabalho um ponto baixo aqui, novamente eu vou trabalhar 10 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Pula a primeira, laça a segunda, um ponto baixíssimo. Um ponto baixo, um meio ponto e 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4. Um meio ponto, um ponto baixo, e no mesmo espacinho, vou lá e prendo com mais um ponto baixo. Então, aqui, olha, em cada espacinho, nós vamos trabalhar 3 pétalas iguais. Feito isso, eu trabalho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E vou, olha, direto 10 correntinhas, vou direto na próxima argolinha e trabalho um ponto baixo. E novamente vou trabalhar 10 correntinhas, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Solto a minha argolinha, olha, passo a minha agulha na pontinha da última pétala, olha, nós temos 3, da última pétala aqui. Passo a minha agulha aqui, arrasto a minha linha, olha aqui. Pulo a minha primeira correntinha, laço a segunda, com um ponto baixíssimo, um ponto baixo e um meio ponto. 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4. Um meio ponto e um ponto baixo. No que eu trabalho o último ponto baixo, eu venho aqui e acrescento um ponto baixo. E vou trabalhar, gente, mais 2 pétalas com essa mesma sequência de repetições. Somente a primeira a gente emenda uma na outra, ok? Trabalhei mais 2, olha, que eu faço a última, eu venho aqui, acrescento um ponto baixo, e novamente eu faço 10 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Vou no próximo motivo, olha, tá vendo? E trabalho um ponto baixo. Trabalhei um ponto baixo, 10 correntinhas de novo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Sempre a primeira eu vou emendar, olha. Aí, eu venho aqui, soltei minha argolinha lá, passo a minha agulha na pontinha da última pétala, certo? Olha aqui. Passo aqui, venho aqui e arrasto, olha, passando por dentro da última pétala, olha, bem na pontinha. Olha aqui como fica. Feito isso, eu pulo a primeira, laço a segunda e começo, olha. Um ponto baixíssimo, um ponto baixo, um meio ponto e 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4. Um meio ponto e um ponto baixo. Volto no mesmo espacinho e trabalho um ponto baixo. E assim, nós vamos trabalhar
todo o nosso contorno, olha. Sempre a primeira, você vai emendar na que você fez anterior. Olha aqui, ó. Um ponto baixo, 10 correntinhas. Pulei a primeira e fiz um ponto baixíssimo, um ponto baixo, um meio ponto. 1, 2, 3, 4 pontos altos, um meio ponto e um ponto baixo. Fui lá na argolinha, um ponto baixo. 10 correntinhas de novo. Pulei a primeira, um ponto baixíssimo, um ponto baixo, um meio ponto. 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4. Um meio ponto e um ponto baixo. Fui lá na argolinha, um ponto baixo. 10 correntinhas novamente. Trabalhei a mesma coisa. Cheguei no último aqui, eu faço um ponto baixo. Aí, eu faço 10 correntinhas e vou no próximo. Trabalho 10 correntinhas, passo dentro da primeira pétala da última, pulo a primeira correntinha, um ponto baixíssimo, um ponto baixo, um meio ponto. 1, 2, 3, 4, um meio ponto, um ponto baixo, e vou lá na argolinha e trabalho um ponto baixo. 10 correntinhas, tudo de novo, volto um ponto baixo. 10 correntinhas, tudo de novo, um ponto baixo. Faço 10 correntinhas, depois que eu trabalho a terceira, que eu faço o ponto baixo, faço 10 correntinhas e vou no outro motivo. Trabalho as 10 correntinhas, emendo, certo? E continuo fazendo. E assim nós vamos trabalhar todo o nosso contorno com essa mesma sequência de repetições. Olha aqui como vai ficando, certo? Aí eu vou concluir a minha carreirinha e volto pra gente trabalhar o último motivo, porque o último motivo a gente emenda a primeira e a última, ok? Então, eu vou concluir a minha carreirinha e já volto com ela pronta. Então, olha, para você ver, trabalhamos todo o nosso contorno, certo? Chegamos aqui agora, você vê que a gente emenda a primeira, a do meio fica sem emendar. Aqui agora nós trabalhamos 10 correntinhas para fazer a nossa última pétala, certo? Aí eu venho aqui, olha, na primeira que eu trabalhei, passo a agulha aqui na pontinha dela, olha, vou passar a agulha nessa pontinha da primeira pétala. Pego essa argolinha das 10 correntinhas, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Passo a minha argolinha, olha, na pontinha da primeira. Então, olha aqui como ficou. Passei aqui, olha, eu venho aqui, eu pulo a minha primeira correntinha, laço a segunda com um ponto baixíssimo, certo? Então, aqui trabalhamos o ponto baixíssimo. Agora, a gente trabalha o ponto baixo e o meio ponto. Feito isso, olha, nós vamos trabalhar, olha, 1, 2, 3 e 4 pontos altos, certo? Olha, a mesma coisa que a gente fez nos outros, olha, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Agora, aqui, eu trabalho um meio ponto, ok? E um ponto baixo. Feito isso, olha, eu venho aqui, olha, no mesmo espacinho de base, olha aqui, e trabalho um ponto baixo. No que eu faço meu ponto baixo aqui, olha, aí eu vou trabalhar novamente as minhas 10 correntinhas, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Trabalhei as 10 correntinhas. Trabalhei as 10 correntinhas, olha, aí eu venho aqui, olha, no meu primeiro pontinho baixo inicial, você vê que nós emendamos a primeira, a do meio fica solta como as outras, e emendamos a última, olha como fica a emenda da última na primeira inicial. Aí, você trabalha as 10 correntinhas aqui, e vem aqui, olha, nesse primeiro pontinho inicial, e emenda com um ponto baixíssimo. Trabalhou o ponto baixíssimo aqui, se ajusta bem, trabalha uma correntinha, e agora aqui a gente corta a pontinha. E essa ponta a gente puxa, para ela ficar bem amarradinha, e vai esconder no avesso entre os pontos. Então, olha aqui, ó, você vê que não tem diferença das outras que a gente trabalhou, olha, tá vendo? Fica do mesmo jeitinho, olha. E deixa o trabalho super bonito esse acabamento. Então, vamos esconder a nossa pontinha e já voltar com ela escondidinha. Então, olha, na nossa reta aqui ficou, olha, 1, 2, 3,
4, 5 e 6. No meio círculo, 1, 2, 3, 4 e 5, certo? Olha aqui novamente, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 1, 2, 3, 4 e 5, certo? Então, nós vamos começar esse motivo aqui, que vai iniciar a nossa primeira reta, certo? Esse primeiro motivo da reta. Então, está pronta a nossa base, que a gente trabalhou até aqui, certo? Aí, o restante da peça, gente, nós também já temos no nosso canal, ok? Então, a peça por completa, nós já temos no nosso canal, inclusive eu vou deixar na descrição do vídeo, né? A lista de materiais, o tamanho que ficou da nossa base de um canto no outro, e o link também da peça completa, ok? Então, vai estar lá. Então, para quem não é inscrito, não se esqueça de se inscrever, deixar o seu joinha, o seu comentário, compartilhar. Tudo isso é muito importante para o desenvolvimento do nosso trabalho, né? Trabalho esse que é feito com muito amor e carinho e dedicação. Então, não se esqueça, quem não é inscrito, se inscrever, né? Deixar o seu like, seu comentário, compartilhar. E não se esquecendo também da lista de materiais que vai estar na descrição do vídeo e o tamanho da peça. E também vai estar o link de como confeccionar toda essa peça, né? Que é um lindo tapete. Olha para você ver o acabamento dele por completo. Então, na aula de hoje a gente fez a base e vai ficar na descrição do vídeo o link de como confeccionar esse tapete por completo, ok? Então, um beijo, fique com Deus e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.